Boa noite, muito boa noite, minha gente. Estavam à espera que fossem 7 da manhã. Não são 7 da manhã. Hoje a nossa live vai ser às 9 horas. Hoje decidi fazer à noite, juntamente com a minha assistente. Hoje a Juju vai estar comigo, portanto, tenham calminha nesses comentários, porque qualquer coisa que seja má, a Juju vai bloquear. Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos. Uma quarta-feira. E hoje a live ficou para a noite. Apetecemos, já não fazíamos há muitos... Há quantos meses é que nós já não fazíamos à noite, Juju? Pai, há 3 meses? Pai, há 3 meses como se eu não fazia live, que eu tenho feito sempre às 7 da manhã. Boa noite a todos. E o que é que nós hoje vamos falar aqui? Vamos falar sobre sentido de vida, ou seja, vamos falar sobre propósito. Vocês têm um propósito? Vocês conseguem viver o vosso propósito ou nem sequer imaginam que têm um propósito? Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos, já sabem. Eu vou falar aqui da minha própria experiência e eu vou falar aqui daquilo que eu acredito e aquilo que eu pratico diariamente. Se fizer sentido para ti, usa as ferramentas e pratica. Se não fizer sentido, amigos, não é mesmo? E segue a tua vida. Peço-vos simplesmente boa noite, Bonância. Peço-vos simplesmente que tenham atento na escrita, porque de manhã vocês podem dizer o que vocês querem, que eu leio e passo à frente e às vezes nem percebo. Mas agora à noite aqui com a Juju, qualquer coisa que vocês façam de engraçadinhos, ela vai bloquear, ok? E sintam-se à vontade. Não passa à frente. E sintam-se à vontade para fazer as vossas questões, as vossas perguntas, que eu vou ajudar naquilo que eu puder. Vamos então começar? Muito bem. Boa noite, Ana. Boa noite. Viver com propósito. Vocês acreditam que é possível viver com propósito? Escrevam aí se vocês acreditam que... Sim, Miguel, eu acredito que é possível viver com propósito. Não, Miguel, não acredito no propósito. Escrevam aí. Muito boa noite, boa noite. Vamos lá começar isto. Eu quero-vos dizer, vocês vão escrevendo aí se vocês acreditam num propósito de vida ou não. E eu, Miguel Mendes, pela minha experiência e aquilo que eu tenho vivido e aquilo que eu ensino aos meus alunos, é que eu não acredito numa vida sem propósito. E eu hoje vou-te explicar porquê. Eu vou-te provar que a vida, sim, tem um propósito. A vida de todos nós tem um sentido. E é isso que eu vou tentar aqui mostrar-te, para que a tua orelha se levante e tu consigas apanhar algo que tenha sentido para ti e consigas mudar a tua vida. Ok? Desde já, quem já me conhece aqui e sabe como é que eu trabalho, eu não mudo a vida de ninguém. Eu simplesmente dou-vos a informação, eu dou-vos uma forma alternativa de ver as coisas, mas vocês é que têm que caminhar pela vossa vida. Vocês é que têm que percorrer os vossos obstáculos, os vossos medos. Venâncio, aqui, acredito sim, faz até sentido. Claro que sim, Venâncio, vamos ver que sim. Muito bem. Eu não acredito numa vida sem propósito, porque todo ser humano é único. Nós somos algo especial. Todos nós temos uma vivência aqui dentro, algo que nos diz uma direção a viver. Agora, se eu vivo essa direção ou não, isso já é outra história. Se eu tenho capacidade para acreditar em mim, é outra história. E como vocês vão ver nesta live, acreditar em nós é uma questão de programação. Portanto, para começar, quero-vos definir uma coisa. Para eu perceber se existe um propósito na minha vida e para o encontrar, eu preciso de desenvolver 4 pilares na minha vida. Ok? Eu vou-vos dar aqui um passo a passo, um método, para que vocês... com vocês mesmo, depois, mais tarde, ou se quiserem agora com uma caneta e um papel escrever, para que vocês vejam o sentido das coisas. 4 pilares. Primeiro pilar, disciplina. Sim, para vocês viverem uma vida com propósito e sentido, vocês precisam de ter disciplina. Miguel, nunca ninguém falou em disciplina como um pilar fundamental. Tu precisas, inclusive, de estudar o que é disciplina. A arte de fazer aquilo que tem que ser feito. Sem mimimis, assumindo a responsabilidade. Sem disciplina, tu não vais conseguir reprogramar a tua mente. Sem a disciplina, tu não vais ter a capacidade de fazer aquilo que tem que ser feito sem desistir. Portanto, é preciso ter disciplina. Mas, Miguel, eu sou muito disciplinado e a minha vida não sai do sítio. Porque te faltam os outros 3 pilares que eu vou falar. Porque ter disciplina e trabalhar duro não te leva a lado nenhum se tu não tiveres uma clareza e uma direção. Mas nós vamos falar mais disso mais para a frente. Portanto, o que é que tu percebes como disciplina? Estuda o que é disciplina e percebe que se ninguém vai fazer nada por mim, se ninguém vai mudar a minha vida por mim,
Independentemente de eu reclamar, de eu não reclamar, de eu achar que a vida é justa ou injusta, ninguém vai fazer nada por ti. Portanto, eu preciso de assumir disciplina por aquilo que eu acredito, por aquilo que faz a minha vida andar. Segundo pilar. Isto é só a introdução para nós entrarmos na verdadeira live. Segundo pilar. Práticas. Sem práticas, tu não vais a lado nenhum. Já ouviste a expressão a prática faz o monge? É exatamente isso. Se tu não souberes praticar, como é que tu vais conseguir ter uma vida próspera, uma vida saudável, uma vida abundante, uma vida com saúde, ter relacionamentos verdadeiros e significativos na tua vida? Oh Miguel, o que é que a prática tem a ver com isso? Tem tudo a ver. Como é que tu aprendeste a andar quando eras criança? Como é que a tua mãe te ajudou e os teus pais te ajudaram a andar? Pegando em ti e obrigando-te a praticar a mesma coisa todos os dias. Pé, antepé, tu caías, levantavas, pé, antepé. Como é que tu aprendeste a ler? Como é que tu aprendeste as letras? Foi praticar a mesma coisa dia após dia. Certo? Certo, Jojo? Prática é execução todos os dias. E sem práticas tu não ficas bom em nada. Eu não conheço nenhum mecânico que seja bom mecânico se não teve prática ao longo da vida. O médico precisa de prática para aprimorar o seu trabalho. Um advogado precisa de prática. Tu vais para o ginásio, queres ficar com o corpo todo bonito, todo rasgado, todo definido. Tu precisas de prática, consistência, disciplina todo o santo dia. Não é preciso ser um gênio. Não preciso... mas eu não acredito. Não é de acreditar, é de resultados. Tu precisas de prática para estruturar, para tu modificares o teu ser. Ou seja, primeiro pilar, disciplina. Segundo pilar, práticas. Terceiro pilar, conhecimento. Sem conhecimento tu não vais a lado nenhum. Conhecimento faz com que tu tires as tuas palinhas e comeces a ver o mundo de outra forma. Tu comeces a abordar o mundo de outra maneira. Correto? Portanto, quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu compreendo a programação que eu tenho, eu percebo as minhas limitações, eu compreendo que se eu não tenho conhecimento, como é que eu vou mudar a minha vida? Se eu não... Quantos de vocês aqui, aliás, vou-vos fazer aqui uma pergunta. Quantos de vocês aqui estão a despertar, olham para a vossa volta e veem só zombies? Veem pessoas a viver tipo, parece um bando. Parece um conjunto, um bando de pessoas que estão sempre a fazer todas a mesma coisa. Não queria dizer gado, mas pronto. Parecer um gado. Toda a gente faz o mesmo. Vocês começam a despertar, a perceber que a vida não é só acordar, pagar contas, manter os filhos, pagar contas, manter os filhos, dormir, comer, pagar contas, ano após ano, trabalhar no duro sem gostar. A vida não é só isso. Tu começas a despertar e a perceber, mas quem é que eu sou? Mas o que é que eu gosto de fazer? Será que a vida é só isto? Será que não existe uma forma diferente de trabalhar, de amar, de ter família? Ou seja, tu começas a expandir. Quando tu começas a falar com essas pessoas vão olhar de lado para ti. Essas pessoas não vão conseguir comunicar contigo, porque tu começas a despertar e a perceber que as pessoas vivem no automático. Somos os esquisitos. As pessoas começam, como a Jojo está a dizer, nós somos os esquisitos. As pessoas começam... Ainda não cheguei lá a mim, mas é necessário uma rotina, não? Exatamente, claro que é preciso uma rotina. Daí tu tens de ter disciplina e prática. Podes transformar isso em rotina. Tipo, eu tenho uma rotina diária. Faço sempre a mesma coisa. De acordo com os meus princípios e com os meus valores. Mas neste momento nós estamos a falar de disciplina e de práticas que têm a ver com a tua rotina. Que é, só que para aí tu vais ter que responder uma questão que eu vou fazer a seguir. Para tu perceberes o porquê da rotina ser extremamente importante para o nosso desenvolvimento e viver um propósito. Boa noite, Sandra. Se aparecer algumas perguntas, tu para-me e fala. Eu vou continuando aqui a falar. Ou seja, eu preciso do conhecimento, então, para perceber. Eu preciso de conhecimento sobre muita coisa para compreender que eu preciso de mudar. Quanto mais conhecimento eu tenho de, por exemplo, espiritismo, taoísmo, hinduísmo, qualquer coisa assim, tu começas a olhar para dentro e a perceber que, alguma coisa está diferente. Será que é mesmo isto que me dizem? Tu começas a refletir e a questionar, então esse conhecimento liberta-te. E tu precisas da primeira coisa, para tu viveres o teu propósito, é que tu precisas de despertar. Porque como é que tu vais ajudar alguém que não sabe que precisa de ajuda? Como é que tu vais estudar para uma disciplina se tu não sabes que precisas da disciplina? Entendem? Por isso é que é importante eu ter conhecimento. E quarto pilar, para nós começarmos a nossa live, porque senão eu começo aqui a falar...
A Sara disse, sim, está tudo ligado, prática, rotina e o conhecimento. E a Mi disse, eu gosto de viver à minha maneira, não quero saber dos outros. É uma abordagem. E já vamos perceber o porquê de quereres viver assim também. Certamente também vai entrar nisto que eu vou falar aqui. Tu vais te sentir muito identificada com isto. Quarto pilar, para nós começarmos a entrar na lei, para eu não me perder. Ou seja, primeiro, disciplina, práticas. Precisamos de conhecimento e, acima de tudo, se eu tivesse que dizer, o primeiro que tu tens de começar, que é o mais importante, é este último quarto. Tu, com este, tu vais perceber o sentido do teu propósito, que é reencarnação. Ai, Miguel, não acredito em nada disso. Miguel, eu não acredito em espírito, só acredito naquilo que vejo. Quer tu acredites ou não, se tu começares a estudar a reencarnação, começares a perceber que tu és uma alma dentro de um espírito, que está a vivenciar uma experiência dentro de um corpo e que és único e que vieste aqui vivenciar experiências, muitas questões que tu não consegues responder na tua vida vão ser respondidas. Eu quero aqui, não quero que tu aceites ou não, quero que tu introduzas isso na tua mente e comeces a expandir e a questionar. Porque quando eu começo a perceber a reencarnação, eu compreendo que todo ser humano é único. Quer dizer que se eu venho várias vezes, se eu reencarno e desencarno, quer dizer que existe algo para eu aprender. Quer dizer que existe um porquê de eu estar aqui. Logo, isso não cria um sentido para a tua vida? Tu começas a perceber que não tens que sair da competitividade. Começas a sair da linha do tempo que te ensinaram, do cronológico. Começas a ir para a linha do tempo da tua alma. Perceber que tudo o que tu tens que fazer tem o seu ritmo. Tu começas a perceber que tens uma impressão digital, tu és único, tu tens pensamentos, tu tens emoções, tu tens uma vibração e consoante tu usas de forma correta, consciente ou inconscientemente, tu crias a tua realidade. Portanto, tu aprenderes que existe reencarnação vai-te tirar o medo da morte, vai-te tirar o medo da competitividade, tu percebes que tu crias a tua realidade e vai-te fazer uma coisa que é muito melhor, que é aqui que eu gosto de bater num ponto, que é, tu vais ter que assumir a responsabilidade pela tua vida. Não adianta chorar, não adianta dizer que o mundo é injusto, não adianta dizer que os outros estão-te a enganar, roubar, tu não sabes o que é que eu passei. A vida é justa para toda a gente. E se tu começas a compreender verdadeiramente a reencarnação, tu compreendes uma coisa muito simples, que é, não é o que acontece na tua vida que importa, mas sim o que é que tu fazes com aquilo que te acontece. Como é que eu me posso tornar um ser humano mais verdadeiro, um ser humano melhor e que consiga viver de acordo com aquilo que eu verdadeiramente nutro aqui na minha alma. Porque quando eu começo a nutrir a minha alma, o meu ser, eu começo a beneficiar quem está à minha volta. Porque quando eu estou bem, toda a gente à minha volta fica bem. Quando eu estou mal, eu fodo a vida de toda a gente. Certo? Toda a gente diz que não gosta de estar com pessoas negativas, certo? Mas já pensaste que tu às vezes também estás negativo? Alguma pergunta, Jojo? Antes de eu entrar na live? Olha, a Suzy concordou contigo. Disse exatamente. A Mi diz que eu já desisti de ser igual porque sou diferente. Somos todos diferentes, Mi. Concordo contigo 100%. E a Sara disse, estamos cá e não estamos de férias. Está na hora de aprender a quebrar rotinas e padrões. Exatamente. E pegando nisto que a Sara disse, vamos começar a nossa aula, ok? Sentido de propósito. Se eu estou aqui para vivenciar o meu propósito, quer dizer que eu tenho que descobri-lo. Eu tenho que o criar. Mas, Miguel, tanta gente a falar de propósito, tanta gente a falar sobre isso, mas como é que eu descubro o meu propósito? E é agora que vai começar a aula. Escuta bem o que eu vou dizer, pega numa caneta, num papel, e se tiveres dúvidas, aproveita esta live para fazer as questões, porque eu depois mais para a frente vou explicar porquê. Porque estas lives vão começar a acabar, tanto de manhã como à noite. Muito bem, para começar a viver o meu propósito, eu desenvolvi um método, que é o método de despertar a pessoa. Enquanto tu não respondes a 3 questões, que é onde funde todo o meu trabalho, que é para isto que eu trabalho, é este o meu propósito de vida, ensinar as pessoas a viver o seu propósito respondendo a 3 questões, que é quem eu sou, o que é que eu quero e qual é o plano. Se tu não consegues responder claramente a estas 3 questões, tu ainda não sabes quem tu és. Ai, Miguel, mas isso é só crenças, é o que tu quiseres, mas se não há clareza na tua mente, não vai haver clareza no teu coração. Porque um não consegue viver sem o outro nesta experiência humana. Mas antes de entrar nestas questões e respondermos a isto, quem eu sou, o que é que eu quero e qual é o meu propósito, eu tenho que falar uma coisa com vocês. Lembram-se há bocado da mim falar das rotinas?
Para que é que serve a rotina? Eu preciso ter uma rotina para eu compreender que estilo de vida é que eu quero viver. Eu tenho que vibrar num padrão. Ou seja, a vida vai te trazer aquilo que tu és, não aquilo que tu queres. As pessoas, por exemplo, como é que funciona uma criança? Uma criança nunca vai fazer o que tu dizes, ela vai fazer aquilo que tu fazes, ela vai te imitar. Portanto, nós temos de ter cuidado com aquilo que nós somos. Quer dizer que vai chegar uma altura em que tu tens tanto conhecimento e nós estamos numa era de conhecimento que só o conhecimento por si só não vai fazer nada, só te vai trazer confusão. Nós temos que começar a viver esse conhecimento, temos que o transformar em sabedoria interna. E isso é necessário para viver o meu propósito. Então, Miguel, o que é que tu achas que eu tenho que começar a fazer? Pega na caneta e tens de começar a perceber isto. Princípios e valores. Se eu não tenho princípios e valores na minha vida, eu não sei para onde é que eu vou, não há direção. Por exemplo, aqui quem já me conhece, quem é da Núcleo, quem segue as lives de manhã, percebe que ao início nós temos que compreender que eu tenho princípios e valores. Se tu não sabes os teus valores e os teus princípios, quer dizer que tens uma programação inconsciente, quer dizer que tu fazes o que acontece, quer dizer que a tua vida está sempre cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo. Qualquer pessoa faz com que tu reajas, qualquer pessoa te tira do sério porque tu não tens bem alinhados os teus princípios e valores. E quem me conhece já sabe perfeitamente quais são os meus valores. Disciplina, compromisso, práticas, meditação e autoconhecimento. Ou seja, estas 5 coisas são inegociáveis para mim. Quando eu digo inegociável, estão a fazer aqui perguntas e eu estou a parar e bloqueei. Foi a Suzy que disse, ou seja, nós imitamos comportamentos. Exatamente. Por exemplo, o teu pai diz, não passes na rua e começa a pegar na tua mão e a passar-te nas curvas. Tu vais fazer o que o teu pai faz e não aquilo que ele te diz. Certo? Nós imitamos o padrão vibracional da pessoa. Se eu sou uma pessoa má e estou-te a passar palavras boas, tu vais sentir a energia positiva ou negativa? A energia negativa. E a criança, como ainda está com o consciente e o subconsciente aberto, porque, aliás, na verdade não tem consciente ainda, até o criar com a mente analítica, ela absorve tudo dos pais, dos professores, da sociedade. Não aquilo que as pessoas dizem, mas aquilo que as pessoas são. Portanto, vocês é fácil compreenderem este simples ponto, antes de eu continuar a avançar. E eu quero paz, eu quero saúde, eu quero prosperidade, eu quero entendimento, eu quero relações verdadeiras. Quantos de vocês é que têm isso diariamente? Sejam sinceros, não mintam. Quantos de vocês têm isso diariamente? Vocês sabem que querem isso, mas uma coisa é vocês saberem o que querem, outra coisa é vocês sentirem aquilo que querem. E eu conscientemente quero uma coisa com uma mente assim. O meu subconsciente, que é uma mente assim, tem outra programação. Por isso é que é importante eu começar a enraizar princípios e valores verdadeiros. Como eu estava a dizer, disciplina, compromisso, práticas, meditação, autoconhecimento são os meus valores diários. Há anos. Eu não abro mão disto. Isto é inegociável. Eu preciso destas 5 coisas todos os dias. Ai que lindo, Miguel. Para que é que isso serve? Eu já te vou explicar. O meu propósito é desenvolver e fazer crescer mais o meu núcleo, ajudar cada vez mais pessoas a viver o seu propósito, e isso está bem definido na minha mente. Está bem definido no meu coração. Agora imagina que chega aqui um amigo meu, Miguel, abriu uma loja de comida saudável, que eu precisava de uma pessoa como gerente, como tu. Tu és disciplinado, tens uma boa memória, tu consegues falar com as pessoas, tens boa comunicação, precisava de ti. Eu pago 3.000 euros mensais. Se eu não tiver os meus valores, os meus princípios bem alinhados, facilmente eu vou ir para aquilo. Porque é uma boa proposta. Trabalhar com comida saudável, ganhar 3.000 euros é uma boa proposta. Mas devido a ter os meus princípios e os meus valores bem alinhados, eu sei para que caminho é que eu estou a ir e eu consigo abrir mão daquilo que é bom. Vocês conseguem compreender? Se eu não souber quem eu sou, se eu não souber o que é que eu quero, eu vou logo para ali e vou perder outras oportunidades. Isto só para falar, para contextualizar que se eu não tiver bem definidos os meus valores e princípios, eu vou-me violar diariamente. Eu vou-me sabotar. E quais são os teus princípios, Miguel? Saúde, família e trabalho. Primeiro a minha saúde, depois a minha família, que neste momento é a minha Juju e o meu Tenma, e o trabalho, que é aquilo que eu faço como ser humano, é aquilo que eu faço para ajudar a sociedade. Eu não inverto as ordens. Eu não vou dar mais tempo ao trabalho e negligenciar o meu relacionamento ou a minha saúde, porque sem saúde, que é o meu primeiro pilar,
Eu não posso ser um bom marido, eu não posso ser um bom escutante, eu não posso ser um bom trabalhador. Portanto, não invertam. É por isso que é importante vocês terem os vossos princípios e valores. Para que vocês delinear uma direção. Ai, Miguel, mas isso é só crenças. É. Tu és uma alma dentro de um espírito a vencer uma experiência humana. E estás na lei do karma e na dualidade. Ou seja, quer tu queiras, quer não, tu tens de ter uma programação. Podes ter uma programação de acordo com aquilo que tu queres verdadeiramente, os teus princípios e valores, ou podes ter uma programação como a sociedade te implementou e te sabotar e obrigar-te a levar uma vida de ansiedade, de vazio interno, de frustração, de doença. É uma crença. Agora, o que é que tu escolhes para reforçar? Porquê que tu acordas todos os dias? Precisas de crenças. Precisas de um propósito e precisas de uma causa. Preciso de crenças. Para quê? Para alavancar o meu propósito. Ou seja, as crenças que eu tenho diariamente são positivas, fortalecedoras ou são negativas? Deitam-me para baixo. Tenho crenças de que eu consigo, eu vou melhorar, eu consigo entregar às pessoas, eu ajudo, eu aprendo e eu resolvo os meus problemas, ou tenho crenças de que eu não sirvo, eu não tenho valor, ninguém quer o meu trabalho, as pessoas acham que eu sou mentiroso, e se eu engano e se eu não consigo? Ou seja, essas crenças vão alimentar o teu propósito. Se tu tens um propósito, quanto mais positivo e tiveres crenças de acordo com ele, mais ele vai alavancar. E a causa? Qual é a causa? Porquê que tu te levantas da cama? Para pagar contas? Porquê que tu vais para esse trabalho de merda? Porquê que tu tens que aturar essas pessoas horríveis na tua vida? Tem que haver uma causa. Se tu não tens uma causa só, é para pagar as contas, então a tua vida não está fácil. Vê a diferença. Se eu tenho uma causa que é, eu quero criar, vamos supor, quero criar mais amor no meu coração, quero ter um relacionamento mais verdadeiro, quero começar a realizar os meus sonhos, e é para isso que eu me levanto. É para isso que eu vou trabalhar todos os dias com aquelas pessoas negativas, com aquele patrão chato, para receber aquela porcaria de salário. É essa a causa de eu levantar. Eu estou consciente disso. Como é que tu te vais levantar? Agora imagina, tu trabalhas no mesmo sítio, mas não tens propósito, nem crenças. Segunda-feira. Puta que pariu, mais uma semana. E à noite não vou ter que levar um miúdo ali. Estás a compreender a diferença de energia? Aproveitem estas lives. Jojo, há perguntas? Olha, eu estava aqui a responder. Boa, Jojo. Eu estava concentrada, eu estava a responder à Mi, porque a Mi disse assim: espera aí, para tornar o mundo mais amoroso. E eu estava a dizer à Mi que não podemos mudar o mundo, só nos podemos mudar e cuidar de nós próprios. E a Mi disse: mas eu gosto de cuidar das pessoas. Mas tu há bocado acabaste de dizer que gostas de fazer à tua maneira. Como assim, Mi? Isto já é uma crença de identidade contra uma crença de capacidade. Se eu gosto de fazer à minha maneira e estar sozinho, como é que eu gosto de ajudar as pessoas? E às vezes o facto de gostarmos tanto de Eu estou a compreender exatamente o que estás a dizer, porque eu tenho esse problema. E a Juju está aqui que não deixa mentir. E eu, para interagir com as pessoas socialmente, é complicado. Estou a perceber exatamente o que estás a dizer. Mas isto tens uma crença contra uma crença. Isso, em dias em que tu estás com a energia mais baixa, deve-te dar uma confusão, deve-te acelerar o pensamento e tu ficas a pensar em mil e uma coisas. Isto tens que quebrar aí duas crenças. Se tu te dedicas a ti, tu vais tornar o mundo melhor. Porque o mundo vai ser um reflexo do que está aqui dentro. Se tu vais tentar mudar o mundo para te encaixares nele, tu vais ficar frustrado. Porque tu não consegues mudar o comportamento do outro, tu não consegues mudar o outro. Só te consegues mudar a ti. Eu sei que tu entendes o que eu estou a dizer, mas há aí uma crença que está a chocar uma com a outra. Está bem? Me respondeu: eu tenho trauma no momento de sofrer de violência. Pronto. Se tu quiseres reparar isso, fica na live até ao fim, tu vais perceber o que é que eu te vou falar e vais entender e vais-te encaixar se calhar nisso, porque existe uma solução para isso, acredita, porque não és a primeira pessoa, está bem? Vamos continuar isto, senão eu perco-me e fica até ao fim que tu vais perceber. Deixa-me só dizer uma coisa, desculpa. Em relação a isso que tu estavas a dizer sobre ajudar o outro, era isso que eu queria dizer a mim, que era muitas vezes nós queremos tanto e achamos que gostamos tanto de ajudar os outros. E que é uma fuga. Pedir ajuda para nós. É uma fuga de nós não nos ajudarmos a nós próprios. Ou seja, eu fazia muito isso. Por isso é que me vi na mim. Era só isso. Não sei se a minha até ouviu. Vocês conseguiram ouvir a Jojo?
Devem ter conseguido. Se não, Sim, digam aí porque a Juju sim. fala mais alto. Onde é que eu ia? Pronto, queres agora começar então? Mas eu estava a falar de quê? Pessoal, peço desculpa que eu já me perdi. Ora, tinha crenças, valores, estava a falar de que vocês são... Tudo que vai, parámos assim... Pronto, vou continuar. Ou seja, vamos pegar pela premissa que vocês já têm os vossos valores e os vossos princípios bem definidos. Vocês compreendem que se eu não vier para dentro, se eu não começar a perceber verdadeiramente a causa de eu acordar, a vida não vai ter sentido. Vocês conseguem compreender porque que é importante isso vocês perceberem que tem uma programação. E eu quero que vocês, a partir de agora, e principalmente a mim, para vocês perceberem... meninos, parabéns. Vês? Com 40 anos ia chamarem-me menino. Vês? Estás a ver? De nada. Fica agora que tu vais começar a... Olha, a Sandra está aqui. Estavas a falar sobre o trabalho. Exatamente. Boa, Sandra. Obrigado, Sandra. Ou seja, a causa, porque é que vocês vão trabalhar? Vocês têm que ter uma causa de ir para a guerra. Porque senão vocês não vão aguentar, que a vida não vai fazer sentido. Vocês têm que perceber porque é que vocês se levantam todos os dias. Têm que ter crenças fortalecedoras com o vosso propósito, para que vocês consigam lidar naqueles momentos maus. Ok? Que é isso que eu ensino na Núcleo, as pessoas. Para continuar isto, agora sem uma pessoa se perder mais e eu entrar diretamente na live. Tu, a partir do momento em que começas a compreender que precisas desse propósito e precisas de conhecer para responder às questões quem eu sou, o que é que eu quero, qual é o propósito, eu preciso de perceber que eu tenho uma programação. Todos nós temos uma programação. E antes que vocês comecem a culpar, dias a dizer que vocês são uma merda, que eu não consigo, que eu não aprendo, eu quero que vocês compreendam que a vossa vida é como é, não é por vocês serem más pessoas. A vida é como é porque vocês têm uma programação. Vocês não têm permissão para crescer. Há bloqueios emocionais aí familiares, de criança, com pessoas que já morreram, com pessoas que vocês já não veem há anos, que estão aí a bloquear o vosso caminho. Essas programações impedem-vos de mudar. Imaginem assim, eu tenho uma programação de que mulher não presta, o dinheiro é de ricos, é de ladrões, são corruptos, humildade e dignidade e trabalho duro é que compensa, ou seja, estas crenças vão-me sabotar quando eu quiser ganhar mais dinheiro, quando eu quiser ser um marido melhor, quando eu quiser arranjar uma esposa verdadeira. Porquê? Porque eu tenho crenças anti isso. Ou seja, eu tenho que compreender que não há nada de errado comigo. Existem programações, traumas, bloqueios de infância, medo. Por exemplo, aqui quem me conhece já sabe, eu não conseguia falar. Eu falava de massa e engasgava quando tinha que falar em público. E agora não me calo. Porque são bloqueios meus, são traumas lá atrás. Principalmente quando tu estás no início do teu crescimento na primeira classe, segunda classe, se apanhas um professor que é horrível, que te bate, que te xinga, que te diz que tu és moca, que tu não consegues, tu bloqueias. E chegas aos 30, 40 anos e dás a sabotar a tua própria empresa, a sabotar o teu crescimento próspero, a sabotar os teus relacionamentos e sem perceberes porquê. E é por isso que eu estou a dizer, levem-se em boa qualidade, levem-se com ternura e paciência. Tenham paciência com vocês, ok? São só programações. Então, vamos lá começar esta live. Então, eu percebi desde a premissa que eu tenho uma programação. Então, vamos começar. Primeira pergunta, quem eu sou? Segunda, o que é que eu quero? E terceiro, qual é o plano? Tu precisas dessas três coisas para ter uma vida com prosperidade, com alegria, com saúde e viver o teu propósito. Não consegues. Sem saberes responder estas três, tu não consegues. E eu vou-te explicar porquê. Quem eu sou? Ou seja, já te perguntaste quem é que tu és? Eu sou o Miguel, eu sou professor de meditação, sou professor de respiração, sou mentor, eu tenho a minha escola, o núcleo, e ajudo as pessoas a viver. Isso é a minha programação. Tirando isso, quem é que eu sou? Eu sou um rapaz, nasci em Portugal. Tirando isso, quem é que tu és? Vai chegar um momento em que vai ficar um puro silêncio. Ou seja, quando eu começo a aprender a meditar, quando eu aprendo a respirar, eu começo a criar mais consciência, eu começo a expandir e a distanciar-me do meu ego, eu começo a ficar mais presente. E, para quem não sabe, quando eu começo a ficar presente, o meu batimento cardíaco diminui, os meus pensamentos desaceleram, começam a andar mais devagarinho e eu crio um distanciamento deles. Eu começo a observar os pensamentos. Logo, eu começo a compreender que eu não sou os pensamentos.
E que, consoante eu vou tendo pensamentos, eu vou-lhes atribuir um sentimento, esse sentimento vai criar uma imagem, vai vibrar no meu sistema e vai criar uma emoção. E essa emoção vai vibrar e atrair isso para o meu ciclo de criação. Estou a tentar resumir isto de uma forma simples e fácil. Ok? Ou seja, se eu agora vos disser, fechem todos os olhos, pensem num bebê a rir. Como é que vocês vão ficar? Oh, que lindo! Agora, fechem todos os olhos e vejam um homem a bater num cãozinho pequenino, a dar-lhe pontapés, a dar-lhe chapadas num cãozinho pequenino. Como é que vocês se sentem? Mal. Com raiva, com ódio, até se espancar a pessoa, não é? Só que isto tudo aconteceu aqui dentro, certo? Quer dizer que o vosso cérebro não consegue distinguir e discernir entre realidade e ficção. A vossa pituitária cria uma imagem visual em que a vossa pineal projeta essa imagem para a frente. E vocês começam a ver esse quadro. E esse quadro começa a ter emoções e o vosso ser começa a pensar que isso é realidade. Ou seja, quantas vezes durante o vosso dia vocês têm crenças, têm traumas, têm bloqueios, têm medos que criam essa vibração em vocês? Como é que vocês querem estar positivos e que o vosso negócio ande para a frente, que comecem a ter mais prosperidade, mais saúde, relacionamentos, um conjugo fantástico, maravilhoso, amoroso, se vocês têm traumas e medos aí dentro? Vocês vão vibrar isso, por muito que não se lembrem que era lá em pequeninos. Portanto, quem eu sou, quando eu começo a ficar presente, eu vou começar a aceder a esses registros no meu subconsciente. Porquê? Porque eu saio de vibração beta, eu tenho vibração teta e alfa, aprofundo e começo a viver os meus traumas com sonhos mais vividos, começo a compreender que existem crenças. Miguel, como é que eu consigo detectar uma crença? É a inteligência emocional. É a inteligência emocional, sabedoria emocional e clareza mental, que juntas os dois. Porque imagina, se eu crio a minha realidade, quer dizer que se eu estiver programado negativamente no meu subconsciente, eu nem sei porquê. Eu nem sei como é que eu tenho aquilo. Então como é que eu vou mudar? E como é que eu vou detectar essas crenças, Miguel? É estranho. Eu estou a ver aqui 21 pessoas e normalmente nós de manhã às 7 estamos cheios em 150 pessoas. Eu pensei que as pessoas à noite vinham para as lives, mas está tudo bem. É só um desabafo. Ou seja, como é que eu vejo uma crença? É fácil. O que é que tu queres para a tua vida? Imagina assim, Miguel, eu quero ter um bom relacionamento. E escreve. O que é para mim um homem? O que é para mim um relacionamento? O que é para mim viver a dois? O que é para mim alegria? E tu vais ver a resposta que tu vais dar. E o que é que tu vais sentir em relação àquilo? Tu vais perceber que aquilo não está sintonizado. Quer dizer que tens uma crença sobre aquilo. Em que tu queres fazer algo, mas o teu corpo diz outra coisa. Imagina que tu decides que a partir da manhã tu tens disciplina, práticas e vais treinar, vais meditar, respirar e ler todos os dias. Tu vais te sabotar. Porquê? Porque a tua programação não te permite fazer a diferença. Porque se tu fores fazer algo diferente, tu vais gastar mais energia, vai ficar desconfortável e o teu ego não quer isso. Portanto, ele vai-te puxar para a programação antiga. E é com isso que eu quero dizer que vocês não se devem maltratar. Vocês não devem achar que são pessoas más, vocês simplesmente têm uma programação. E isso é tratável. Ok? Vamos lá continuar então. Alguma pergunta, Jojo? Ora, tens aqui... Primeiro, a mim disse que eu acho que toda a gente deve fazer terapia. Concordo. Concordo contigo. Depois... Mas não só a terapia chega e já vou explicar isso. Depois também disse, eu não sei se criei a violência ou realmente a pessoa é má. Um bocado dos dois, só te conhecendo e falando contigo é que vamos conseguir chegar a uma... Não te vou dar uma resposta aqui certa, senão chocava as pessoas. Mas pegando nesse ponto que te faço a terapia, que é muito bom, que é, só a terapia não ajuda, mas é um princípio. E vocês já vão perceber porquê. Vamos continuar então com isto. A partir do momento então que eu sei que tenho uma programação, eu começo a perceber que quem eu sou não é nada daquilo que me ensinaram. E eu preciso de adotar silêncio, práticas, meditação, escuta ativa, passar mais tempo no momento presente. Para quê? Para eu começar a perceber o que é que se passa aqui dentro. O que é que acontece quando tu começas a passar mais tempo contigo, de qualidade? Todo o trauma, todo o medo vem tudo ao de cima. E é aí que tu consegues limpar tudo.
É para isso que serve a minha parte primária do quem eu sou, para as pessoas descobrirem o que é o ego, que é a vossa programação, perceber o que é uma programação, que foi aquilo que foi implementado, e perceber o que é um espírito, que é o que vocês são. Só que eu não vou estar aqui a falar disso, senão só saímos aqui amanhã. Simplesmente eu quero que vocês compreendam uma coisa para vocês perceberem como é que funciona a programação. Vocês vão à Itália, a Roma, certo? Vão a uma escola primária. E vocês chegam lá na escola primária e fazem assim: meninos, vocês acreditam em Deus? E toda a gente vai se levantar. Claro, meu senhor. Em Roma, no Vaticano, é normal. Claro que sim, Deus é tudo. Deus é amor, é sabedoria, é alegria. Deus vive nos nossos corações. Tudo bem. Vocês depois vão à Rússia. E chegam numa escola primária da Rússia e perguntam: oh, meninos, vocês acreditam em Deus? O que é que acham que eles vão responder? O quê? Deus não existe, só existe o homem. Nós criamos a nossa realidade, nós criamos a nossa sorte. A religião é a droga do povo. O povo sente-se alienado com a religião e a religião limita o ser humano. E agora eu pergunto-vos, quem é que está certo? Quem é que vocês acham que está certo? Quem é que tu achas que está certo, Juju? Os italianos que dizem que Deus existe ou os russos que dizem que Deus não existe? Exatamente, ninguém. Ninguém está certo, porque é só uma programação. Ou seja, aquilo que tu achas sobre dinheiro, aquilo que tu achas sobre espiritualidade, aquilo que tu achas sobre saúde, aquilo que tu achas sobre merecimento, aquilo que tu achas que merece, aquilo que tu achas que és capaz, é só uma programação. É lá, tu vais a dizer nenhum dos dois, nem uns nem outros. Vocês compreendem? Não estou a falar de Deus e energia, só estou a falar da programação. Não vamos assim entrar por aí. Mas a mim disse ninguém. Sim, ao início. Programação. Logo, se é uma programação, quer dizer como posso programar. Logo, quem eu sou é tudo menos este ego, menos esta programação. Eu sou um espírito a vivenciar uma experiência. Logo, a partir daí, tu tiras o medo da morte, o medo da competitividade, o medo de ser enganado, o medo de ser rejeitado e tu começas a relaxar e a perceber que tu crias a tua realidade. Tu assumes a responsabilidade. Tu percebes que tudo o que acontece na tua vida é tua responsabilidade e não acontece por acaso. E que tu nasceste na família que tinhas que nascer, estás com as pessoas que tens que estar, casas com quem tens que casar para aprenderes. Logo, a partir do momento em que tu despertas, vamos para o segundo ponto. Quem eu sou? O que é que eu quero? Que é esta parte que vocês podem achar piada, mas é das partes mais difíceis com os meus clientes. O que é que tu queres? Pronto, vai começar. Oh, meu Deus. Vamos Calma, Telma, meu Deus. Este é o Xuxa Emanuel. Ele não aparece de manhã porque ele fica a dormir. Mas agora já aparece. O que é que tu queres? A maior parte das pessoas não consegue, nem sequer tem capacidade e permissão para desejar aquilo que querem. Começam-se a sentir sabotadoras, começam a sentir que não merecem, começam a sentir isso é só um sonho, eu não vou conseguir. Mas primeiro vocês têm que compreender que o que vocês querem, não necessariamente que eu não quero saber se é impossível, se é possível. Eu simplesmente quero que vocês ganhem clareza sobre aquilo que vocês querem. Escrevam num papel. O que é que eu quero? Não, Andrea. Não é só tu que tens dificuldade a responder essa questão. O que é que eu quero? Nem que vocês levem muito tempo, mas enquanto vocês não souberem o que é que vocês querem, como é que a vida vos vai trazer as coisas? Como é que vocês vão conseguir ter um propósito na vossa vida? Ai, Miguel, eu queria 10.000 euros mensais, queria uma mulher fantástica, queria ter saúde. Ninguém te está a perguntar se é possível ou não. Tu te a perguntar o que é que tu queres. Se é isso que tu queres, porquê que tu não aceitas? Porquê que tu negas logo que isso não é possível? Isso só te vai trazer sofrimento. Olha, já chega de mimo, não? Isso só te vai trazer sofrimento. Então, descobre o que tu queres para nós irmos para a terceira parte. Olha, a mim disse: quero uma mesa rodeada de amigos felizes. Pronto. Se a vida te vai trazer aquilo que tu tens dentro de ti, quer dizer que tu tens de criar quem é a mim com uma mesa rodeada de amigos. Como é que a mim come, como é que a mim pensa, como é que a mim sente, como é que a mim vibra, como é que a mim fala. Tens de te tornar nessa pessoa. E vamos para a terceira parte. Qual é o plano? O que é que eu quero? Eu quero 10.000 euros mensais, quero trabalhar com o meu próprio negócio, quero ter um relacionamento verdadeiro e quero ter saúde.
Boa. Oh, isso toda a gente quer. Estou-me a cagar para o que toda a gente quer. Eu sei aquilo que eu quero. Enquanto tu não percebes que a vida é tua, a vida é singular para cada um de nós e nós temos que assumir as nossas responsabilidades e ter medo do que é que os outros vão dizer, que já vamos falar sobre isso, eu preciso de definir aquilo que eu quero. Como espírito a vivenciar uma experiência dentro de um corpo humano, eu sou o único. Logo, eu tenho algo aqui dentro que ressoa. Portanto, eu descobri o que é que eu quero. E agora, qual é o plano? Qual é o plano? Qual é o plano para eu ter 10 mil euros? Qual é o plano para eu ter um casamento verdadeiro? Qual é o plano para eu ter saúde? Bem, será que se eu começar a meditar todos os dias vai-me ajudar a ficar uma pessoa mais madura? Check. Será que se eu começar a ler todos os dias vai-me tornar uma pessoa mais culta e vai-me ajudar a abrir? Check. Será que se eu começar a treinar o meu corpo? Check. Se eu começar a ter disciplina e fazer aquilo que precisa ser feito sem me sabotar? Check. Se eu começar a mudar as minhas crenças, começar a ter crenças mais fortalecedoras, positivas, começar a estudar mais sobre o meu comportamento, isso vai-me ajudar? Check. Ou seja, tu vais seguir um plano. Que é aquilo que eu queria às pessoas no núcleo e nas minhas mentorias. Criar um plano para aquilo que tu queres. Só que para isso tu precisas saber quem tu és, tens que perceber o que é que tu queres, para depois teres um plano. Ai Miguel, isso assim parece tão simples. E é simples. É fácil, só que é difícil a aplicação, porque todo o ser humano começa-se a sabotar, todo o ser humano começa a fazer e quando as coisas começam a correr bem para de fazer e toda a gente começa a desistir antes de chegar lá. E agora eu vou entrar um bocado aqui sobre aquilo que a minha há bocado falou, que nós devemos ter terapia. É aqui que entra o meu núcleo, o meu estilo de trabalho. Toda a gente precisa de acompanhamento, sim, mas toda a gente precisa de alguém que lhes ensine a dar-lhes a mão todos os dias, a perceber quais são os bloqueios, quais são os medos e a ajudar-te a trabalhar isso, a ensinar-te a ter um plano, a perceberes realmente aquilo que tu queres, a perceber aquilo que não te está a permitir crescer, que é isso que serve a núcleo. A minha núcleo é uma comunidade viva, é o desenvolvimento humano, onde eu ajudo todas as pessoas a viver o seu propósito. 24 horas por dia. É algo que não existe aqui em Portugal. É algo que eu nunca vi ninguém a fazer. Isso é o que eu faço diariamente. Que é dar-me ao compromisso de estar contigo diariamente nessa caminhada. No núcleo tens acesso a uma sessão individual por mês. Tu tens acesso a lives. Nós temos exercícios diários, aulas semanais para retirar bloqueios, medos, traumas, para começar a construir um plano. Naqueles dias em que tu estás mal, em que tu acordas negativo, tu começas-te a sabotar, tens medo, tu mandas mensagem direta porque tu tens essa carta branca de me mandar mensagens e nós arranjamos um plano na hora para começar a alavancar isso. Ou seja, um contra-crença. Que giro, um contra-crença. Isto tudo diariamente. Porque toda a gente precisa de terapia, toda a gente precisa de ter alguém que o ajude a chegar às coisas. Porque todos nós desistimos a meio. Todos nós começamos a ter medos. Como posso fazer isso tudo? Mas eu posso ter consultas. Juju, está a haver perguntas? Eu estou a ver tanta gente... Tens a mim que disse, mas eu posso ter consultas contigo e usar o meu papel de médico porque ele paga. É sim, eu passo faturas, passo tudo. Agora, não acredito que o Estado assuma o meu tipo de trabalho com participado. Porque não estou na ordem dos médicos. Mas passo fatura tudo normal. Eu não sei se a mim estava a brincar ou não, sei. mas Manda mensagem privada e depois uma pessoa fala sobre isso. A Suzy está a dizer, como posso fazer isso tudo? Manda-me mensagem privada e eu vou explicar como é que funciona o núcleo. Por um valor em que vocês começam a ter resultado. Quem estiver aqui de núcleo, diga eu! Eu estou a achar estranho. Isto deve ser das tempos. Nós só estamos 28 pessoas. Eu já não me lembro de ter estas pessoas numa live. Tá, quem precisa de estar. Mas é estranho. Continuando. Olha, a mim está a dizer, estou a falar a sério, vocês nem se passam a minha situação no momento. Eu acredito. Olha, Andrea. Nada acontece por acaso, certo? E é assim, a partir do momento em que a pessoa tem vontade, porque tu tens de percorrer o caminho, se tens vontade, eu dou conta de te ajudar nisso. De tu teres estes resultados, de tu começares a transformar a tua vida. Só que eu quero que tu e toda a gente perceba, eu não vou caminhar por ti, a pessoa precisa de querer. Se a pessoa tem vontade, se decidiu fazer isso, nós vamos mudar os teus padrões,
Compreender o que é que tu queres, qual é o plano, perceber quem tu realmente és, começar a criar os teus princípios e valores, aprenderes a criar um checklist, que a maior parte das pessoas já sabe, criar um checklist, um diário emocional, para tu começares a transformar a tua vida. Olha, a mim está na Suíça. Mas vocês vêm todos da Suíça, Mesmo. Temos muita gente da às Suíça. 11 horas quase da noite ainda estás aqui? Sim senhora, deves estar mesmo a gostar, muito bem, que aí é 1 hora a mais. Mas para continuar, pessoal, para vocês viver com sentido e um propósito tem que se tomar uma decisão. E eu sei que parece muitas vezes que uma pessoa está na merda, que uma pessoa não consegue sair de um padrão, parece que não existe sentido para ver nós andarmos frustrados, com ansiedade. Mas acreditem, há uma saída. E eu próprio, todo o meu trabalho que eu faço é um reflexo para me ajudar a mim. Aqui, quem não conhece a minha história, vou falar aqui um bocadinho, mas eu sempre vivi com crenças limitantes sobre dinheiro, sobre negócios, sobre capacidade. E eu afastei-me de toda a gente quando tinha 25 anos. Eu despertei, comecei a despertar e saí da cidade onde eu vivia, abandonei trabalho, fui viver para outra cidade sozinho e comecei a estruturar. E o que me salvou foi exatamente isto que eu estou aqui a falar. Meditação. Foi ter um propósito e começar a desenvolver-me como ser humano. E criando o meu próprio método. E agora consigo ser uma pessoa disciplinada, próspera, ter um relacionamento fantástico, ter saúde para dar e vender. Isto é trabalhado, isto é programado. Ai, Miguel, mas há o karma. Esquece por um pouco o karma. Vamos lidar com os nossos programas. Sim, Ju? Tens aqui a Sandra, que Sim. disse: ainda hoje pensei em ti. E lá? Olha que... Pensei na tua comunidade, que já estou há algum tempo para entrar. Agora é que vai fazer sentido, Sandra. Agora é mesmo transformador. Pessoal, nós estamos a entrar numa era do planeta e tudo, vocês percebem. E eu posso dizer isto, que já fiz uns vídeos, quem já me conhece sabe, eu desisti da espiritualidade. Não da espiritualidade verdadeira, a minha religação com Deus, aquilo que eu faço diariamente é espiritual, mas a espiritualidade que se vende aí. Espiritismo, não o espiritismo em si do estudo, mas o estilo de cursinhos, de aprender com a chama violeta, a limpar, a fazer só terapias. Isso tudo não me ajuda. Vocês precisam de lidar com vocês. E eu fartei-me disso. Ai, Miguel, mas os terapeutas não funcionam, o Reiki não funciona. Funciona tudo. Só que tu precisas de começar-te a mudar. O terapeuta não está ali para ser o teu pai. Ele está ali para te limpar e tu relaxas, passado 2, 3 dias, voltas outra vez lá a chatear a pessoa. Vocês têm que entender que é aquilo que eu ensino é ir para dentro, aprender a estruturar-te aqui dentro, a limpar bloqueios, a limpar traumas. Porque, imagina, estou cheio de encostos, estou com crenças negativas sobre mim, sobre o meu trabalho. Eu vou a um terapeuta, ele faz uma limpeza, eu saio de lá bem, e ele fica cheio, coitado. Saio de lá bem. Se eu não estruturar a minha vida, se eu não perceber que eu preciso de mudar o meu comportamento, eu preciso mudar as minhas crenças, eu preciso mudar o meu estilo de vida, eu passado uma semana estou exatamente igual. E vai chatear outra vez o terapeuta. Chegou o momento de ir para outro. Que foi isso que o meu trabalho agora definiu. Completamente. Eu trabalho o desenvolvimento humano. O meu trabalho é um compromisso diário. Ou seja, não é entrar e é mais um curso. E segue o estudo. Não. Tens o meu acompanhamento de 24 horas. As pessoas agora não vão ter a capacidade de me ligar todos os dias. Mandar mensagens. Miguel, está a acontecer isto, em carta branca. Toda a gente do núcleo tem acesso a uma consulta individual mensal. Para criar um plano, estratégias, limpar bloqueios, tudo. Uma pessoa criar um plano. Vocês sabem o que é isso? Acompanhamento de lives exclusivas para falar de problemas disto tudo. Só para quem é do núcleo. Para vocês perceberem, eu as lives que fazia diariamente no TikTok, que agora tenho deixado de fazer mais, começou de segunda, quarta e sexta, agora vai passar a ser uma. Porque eu vou colocar toda a minha energia, agora cada vez mais, no núcleo. Para mim aquilo é o futuro. As pessoas estão fartas de curso, as pessoas estão fartas de retiros 3, 4 dias para mudar a vida e depois não sabem o que é que vão fazer com aquela energia que receberam. É uma merda prática para tu lidares contigo todo o dia. Para limpares-te, para aprenderes a perceber quem tu és, para perceber onde é que está a tua falta de permissão. Porquê como sabor? Porquê que a minha vida é assim? Quem é que está a atazanar a minha vida? Para eu compreender como é que eu crio um plano, como é que eu aprendo a lidar com a ansiedade, com a frustração, aprender a viver com disciplina, com clareza. Isto tudo está no núcleo, é isso que eu entrego. Isto não existe em lado nenhum. Se existe, digam, por favor.
Porque eu acredito tanto nisto que e quem me conhece já sabe como é que eu sou e eu já me estou a dedicar. O núcleo é o futuro. Comunidades diárias. É uma comunidade viva, diária. Em que todos os dias, em que será feito semanalmente, em que nós temos um tema semanalmente, nós trabalhamos esse tema, por exemplo, a ansiedade. Nós passamos a semana a fazer aula de ansiedade, áudios de ansiedade, trabalhar exercícios de ansiedade, bloqueios, a dar uma live da ansiedade e passou a semana, deitamos aquilo abaixo e na semana seguinte, novo tema. Porque eu já percebi que o conhecimento não vai lá. Eu tenho uma plataforma de estudo, como toda a gente sabe, que é muito boa. Vocês têm lá estudo para mais de um ano, tem mais de 300 vídeos ali, só que o conhecimento não muda. Se vocês só ficarem com o conhecimento, vocês começam a ficar confusos. É preciso trazer-te para a prática e para a disciplina, para a rotina, como a mim falou há bocado. Eu preciso ter uma rotina estabelecida em que eu percebo porque é que eu estou a fazer o que eu estou a fazer. E nisso, à parte, eu sou top a fazer isso. Porque é isso que eu faço na minha vida há 11 anos. Ter disciplina, ter os meus valores, seguir aquilo que traz resultados, praticar as coisas. Isso é o núcleo. Não é para qualquer pessoa, é para quem está à procura, é para quem está desperto para isso. Quem percebe que eu tenho que mudar a minha vida. Deixa-me só um pouquinho mais baixo. Mais baixo. Se tu queres crescer, se tu queres viver com sentido, com propósito, o núcleo pode-te ajudar nisso. Ok, pessoal? Veja. Tu dizes sempre para te avisar quando Sim, aviso, que agora vou começar a live outra vez, desculpa. Diz. Deixa-me ver o que é que está para aqui. Olha, a Andrea disse Olá. que a espiritualidade que existe é um negócio. A Suzy disse que está a aprender pouco a pouco a lidar comigo, mas é muito difícil. Suzy, eu posso te ajudar nisso. O núcleo é mesmo para isso. Sim, foi o que eu disse. A Suzy disse, eu quero aprender a lidar comigo, é o que eu mais quero. Pronto, olha, estás com uma pessoa certa. E disse que era muito impulsiva e reativa e que tinha ansiedade, mas conseguiu controlar a ansiedade e tem uma doença crónica. Eu até estava a dizer que ela tinha que perceber de onde é que vinha essa doença, não é? Sim. Nós tratamos isto tudo, a falta de permissão para tu estás... Toda essa doença tem uma utilidade na tua vida. É uma autoimune. Eu também tenho. A Juju também tem e nós estamos a trabalhar isso. Tudo tem uma utilidade. Tu não tens umas doenças porque tens. Só que eu não vou estar aqui a falar no TikTok porque o TikTok corta umas lives. Não adianta falar disto. Vem para o núcleo que isso tu começas a fazer sentido. E atenção, o núcleo é mensal. Ou seja, tu entras num mês, se tu vês que aquilo não está a resultado, tu não vês mais. Ou seja, mas eu garanto que vocês, logo na primeira semana, vocês vão começar a ter resultados na vossa vida. Logo na primeira consulta, vocês vão ter resultados. Porque é impossível. Tu tens o conhecimento, tu tens o plano, tu sabes o que tu queres, como é que não vai começar a mudar a tua vida? São as crenças que nos limitam, é a nossa programação. E há que tratar disso, há que vir para dentro, lidar com o vosso sofrimento, com os vossos fantasmas, com os vossos traumas, com os vossos encostos. Aprender a vir para dentro. Maturidade, seguir os vossos princípios e valores, deixarem de ser crianças e tornarem-se adultos. Assumir a responsabilidade pela vida. É uma decisão. E não tem a ver com idade. Com 20, 50 anos, 60 anos. Quando tu tomas uma decisão, tu cortas e acabou. É aquilo, vamos mudar. Por isso é que quando tu tomas uma decisão mentalmente na tua vida, as coisas começam a mudar todas à tua volta. Tu ainda nem fizeste nada e as coisas começam a mudar, não é verdade? Porquê? Tem que haver um porquê para isso, não é? Mais alguma questão, Júlia? Alguma pergunta? Sim, a Suzy disse, ok, é uma decisão, exatamente. E o Venâncio disse, é um caminho realmente de trabalho diário e persistência. É verdade. Agora, eu desisti muito dessa parte da espiritualidade assim, não a verdadeira, como é óbvio, porque as pessoas estão muito emocionalmente instáveis, as pessoas estão muito de luz, de paz, e ninguém quer resolver os demónios que estão aqui dentro. Tu só vais chegar ao céu lidando com o medo que está aí dentro, com as frustrações que estão aí dentro, tu aprendendo a amar-te, a teres paciência contigo e a perdoares o outro, com consciência. Quando tu juntas, tu vais ver o trabalho de Dr. Joe Dispenza, Bruce Lipton, Greg Braden, é extraordinário como vocês começam a compreender que
foda-se, realmente sou eu que crio a realidade, então eu preciso fazer as pazes aqui dentro, eu preciso de organizar mentalmente e emocionalmente e começar a criar uma vibração de acordo com aquilo que eu verdadeiramente quero. Senão eu estou a viver nas reações. Alguém diz alguma coisa, eu irrito-me. Alguém diz, ai, o que é que tu queres? Ai, aquela pessoa não gostou disto, será que eu estou a mentir? É a mesma coisa que eu agora estou aqui preocupado que alguém diz, ei, és um mentiroso. E eu, ai, eu sou mentiroso. Mas como é que tu podes dizer isso? Eu já tenho aqui vídeos há mais de 6 anos. Estou aqui a ajudar as pessoas. Vamos estruturar, perceber quem nós somos e compreender que se o outro me afeta, quer dizer que eu ainda não me encontrei. Quer dizer que de alguma forma eu também acredito naquilo sobre mim. E isso é preciso trabalhar. São padrões. Por isso é que é importante tu teres um propósito. Que é para quê? Para tu teres uma direção. Mas Miguel, o propósito pode mudar? Claro. Já mudei várias vezes o propósito. O propósito serve para tu seguires o teu rumo. Então, como é que tu queres ter o mesmo propósito? Quer dizer, tu ganhas mais consciência. Tu começas a crescer como ser humano. Começas a ter mais aptidões e vais continuar com o mesmo propósito? Não tem lógica, pai, não. Tu vais crescendo e vais percebendo a vida de outra forma. Por isso é que é importante nós termos um propósito. Para tu te ligares àquilo. Pessoal, podem fazer perguntas, porque senão eu vou começar aqui a entrar nisto e a aprofundar mais e nunca mais me calo. Boa noite, Leopoldina. Boa noite. Tem alguma pergunta, Ju? Podem fazer perguntas. A Suzy disse, se o outro me afeta é porque eu deixo. Simples. Exatamente. Ou seja, só que nós temos que perceber isso. A maior parte das vezes nós é por forma irracional, inconsciente, porque está programado. Porquê é que nós somos muito zen e quando estamos com a nossa família, principalmente pais, nós reagimos, começamos a falar alto, começamos a estressar, porque voltamos à programação de criança. A maior parte de vocês tem que perceber que a minha vida com a minha mulher ou com o meu homem não anda para a frente porque eu ainda estou atrelado aos bloqueios emocionais lá de trás, com a minha família. Eu ainda estou atrelado aos bloqueios com o meu pai, com a minha mãe. A minha energia masculina e feminina está bloqueada. E é isso tudo que nós trabalhamos, principalmente em mentorias e no núcleo. Porque não há milagres. Quando tu começas a vir para dentro e a perceber o que é que se passa aqui dentro, as coisas começam a aparecer. Só precisam de ter coragem de ser genuínos e começar a estudar. Porque ninguém vai fazer por vocês. Já viram que era muito fácil vocês vinham ter comigo? Miguel, quero marcar uma consulta, está bem? E eu na consulta fazia qualquer coisa e vocês... Uau, ai mesmo isso, a minha vida destravou. E começou tudo a correr bem. Pessoal, isso não existe. Porque está atrelado à vossa consciência. Sim, pode ir uma pessoa destravar e começar a correr tudo bem, mas passados uns dias vai voltar a correr mal. Porquê? Porque tu não sustentas aquela energia. Nós temos que aprender a ganhar consciência e a expandir. E quando não sabes qual é o teu propósito, foda-se, é muito simples. Tens que responder a 3 questões. Quem eu sou, o que é que eu quero e qual é o plano. Se eu souber quem eu sou, vou perceber qual é o meu propósito. Porque é que eu vou começar-me a lembrar o que é que me fazia sentido em criança. Eu vou começar a retirar traumas e a deixar a minha criatividade fluir. O que é que acontece com muitos de vocês aqui quando começam a meditar, a escrever para limpar karma, começam a caminhar, a fazer exercício? Vocês começam a fazer coisas de criança. Quando faziam, começam muitos a cantar, a dançar, a pintar, porque é que a criatividade começa a expandir. E logo começa a vir aquilo que faz sentido para vocês. Eu não conheço ninguém que comece a sentir-se em paz, alegre e que não tenha um propósito. O propósito é só uma direção. Para tu acordares e dizeres porquê que eu estou a acordar hoje? Qual é o sentido da minha vida? Qual é a causa de eu acordar? E tu vais naquela direção. É só para isso. Para eu começar a estudar. E a compreender que tudo o que acontece na minha vida, vocês têm que perceber uma coisa. Isto vai ser uma frase muito bonita, mas todos os sonhos que vocês têm, eles são impedidos pelo trabalho que vocês ignoram e que não querem fazer. Aquilo que vocês estão a ignorar fazer na vossa vida ao longo dos anos, porque é chato, porque é desconfortável, porque mete medo, é isso que está a travar os vossos sonhos. Para que flua. E é preciso trabalhar isso. A Leopoldina disse, quando desbloqueei a minha vida começou a fluir. É óbvio. Porque se eu não tenho crenças a bloquear-me, se eu não tenho o piloto automático, eu começo a fluir, eu começo a escolher. Eu posso dizer que neste momento eu não consigo não ser produtivo para mim.
Não ser criativo, não ser mais positivo. Não quer dizer que não tenha maus momentos, não quer dizer que não tenha crenças negativas, mas na maioria do tempo está positivo. Porque eu me programei para isso. E quanto mais consciência vocês ganham, mais vocês percebem que se eu não sou o corpo e se eu tenho uma mente e emoções, eu quero viver de uma maneira extraordinária. Mas então porquê que eu não consigo ter a vida que eu quero? Porquê que eu não consigo viver com sentido na minha vida? Porquê que eu não consigo ter saúde, ter prosperidade, ter um bom relacionamento? Porque de certa forma existe alguma programação, algumas crenças que não te estão a permitir viver isso. E não é por tu trabalhares mais duro, por tu teres mais conhecimento, por tu fazeres mais terapias, que isso vai começar a funcionar. Tu tens que ficar para dentro e reprogramar-te. Toda a gente passa por isso. Porque não é porque estás a tomar um Brufen que vais deixar de ter dores de garganta. Tu tomas a Brufen, passa-te a dor, mas fazes uns meses bem outra vez a dor de garganta. Porque tu não percebes porquê que tens a dor de garganta. Só estás a tratar dos sintomas, não estás a ir à causa. É a mesma coisa. Tu podes fazer terapia, tu podes ir ao psicólogo, vai-te ajudar, tu podes fazer Reiki, vai-te ajudar, as pessoas vão-te ajudar. Só que se tu não tens consciência para expandir e mudar os teus hábitos, as tuas atitudes, os teus comportamentos, os teus pensamentos, tu vais cair na merda outra vez e vais voltar lá. E o pobre terapeuta vai-te dizer exatamente a mesma coisa, vai fazer a mesma coisa e tu, passado mais uma semana, estás lá outra vez, porque tu não mudas. Não é uma questão de trabalho, não é uma questão de... é uma questão de tu começares a transformar o que é que está aqui dentro e percebes quem tu és. Não há mais perguntas, Jojo? Tens a Mi que diz em cima: eu amo o meu namorado, mas ele é hiperativo, não tenho sossego. Depois tens a Sandra que diz: eu cada vez estou mais afastada das pessoas, estou a viver a minha solitude. Ótimo, porque isso é um dos grandes objetivos que eu passo às pessoas, é sair da solidão para a solitude. Começar a perceber, sim. Continua. A Sandra também disse: Miguel, já li O Poder do Agora que tu me falaste. Fez então muito sentido. A seguir li Cabalion, sim, também é muito bom. Agora é praticar isso na vida, que vai fazer ainda mais sentido. Vocês compreendem que... É uma conta que está aqui a fazer as neiras. Vocês compreendem que vocês, ao ler um livro, a ter o conhecimento do livro, não propriamente vocês começam a sentir o livro. Que é exatamente isso que nós estamos aqui a falar. Ainda bem que a Sandra falou disso para eu falar sobre isto. Quando vocês têm conhecimento tem que se transformar em sabedoria interna. Que é o quê? A sabedoria é aquilo que tu vibras. Ou seja, vocês têm que praticar o que está lá. Vocês têm que viver o que está lá para perceber se aquilo funciona ou não. Só assim é que se transforma em sabedoria. Eu só estou a falar isto que eu estou a falar e sei que funciona, porque tenho diversos clientes que têm resultados, e não só porque eu sou o maior resultado. A minha vida mudou completamente, a todos os níveis. Se tu há 4 anos me dissesse: Miguel, tu és independente, trabalhas por conta própria, tens casa, carro, tens mulher, e eu, vai, que só caralho. E agora cá estou eu. Porquê? Porque de alguma forma isso funciona. Quando tu começas a estruturar as tuas crenças, a começar a fazer o que é certo, as coisas começam a fluir. Só que dá trabalho. Vocês têm que lidar com os vossos medos. Como é que eu tirei, por exemplo, o medo de espíritos? Como é que eu tirei o medo de falar em público? Como é que eu tirei o medo da água? Como é que eu tirei o medo de vendas? Isto tudo tem que ser treinado. Isto tudo tem que ser implementado e reprogramado. Não é fácil. E às vezes todos nós temos pontos cegos, não é verdade? Há coisas que eu não vejo em mim, que eu preciso ir ao meu mentor, que já estou com ele há 11 anos, para ele me dizer aquilo que eu não estou a ver. Por isso é que toda a gente precisa. A Jojo hoje não quer saber de mim. Porquê? Há mais alguma pergunta, Jojo? Estou aqui, estou a ler, né? Olha, a Suzy disse: tenho que utilizar as ferramentas que me são dadas. Exatamente. E uma das ferramentas mais fortes que eu tenho até hoje, que fiz, foi o núcleo. É o meu trabalho, assim como as mentorias. São ferramentas que vocês usam para transformar a vossa vida, para vocês ter alguém que vos apoie diariamente e não largado por aí. Eu ensino isto, agora faço. Isso não existe comigo. Eu não acredito nisso. Eu acredito em práticas com resultado. É isso que eu acredito. Portanto, as pessoas têm que ter conhecimento, práticas, para ter resultado.
A Sandra disse que achou o Kybalion um pouco confuso e quer que recomendes outro. Queres outro livro? Podes ler O Propósito, do Sri Prembaba, por exemplo. É muito simples e muito potente. Também tens a Engenharia Interior, ou o Karma, do Sadhguru. É muito bom também. São livros que estão a fazer assim. E depois tem um que se calhar podes achar um bocado confuso. E é raro de encontrar. Eu tenho um ali. Que é do Gurdjieff, que é As 4 Leis do Poder. Que é sobre exatamente isto tudo que nós estamos aqui a falar. Só que é um bocado confuso. Se o Kabbalah achas que é um bocado confuso, não. Fica com os outros. O Sadhguru fica com, olha, o Karma, o Engenharia Interior, O primeiro. Sri Prembaba, que é o Propósito. Ok, pronto. São muito bons. Para uma pessoa começar assim, para praticar, são excelentes. A Suzy disse que quer entrar nesse núcleo, se faz favor. Manda mensagem privada, Suzy. E aproveitem que isto para já, até ao final do mês, tem um valor, depois em janeiro tem outro valor. Está bem, pessoal? Isto é uma prenda de Natal. Olha, a Mi disse, eu gostava de saber qual é... Oh Zé, tanto barulho, amor. Parece que está tique. A Mi disse assim, eu gostava de saber qual é a minha missão de vida porque estou cansada. Pronto, temos que analisar isso. Sei que é curar as pessoas, mas estou doente. É uma boa premissa para tu estás, que pode ser que sejas uma pessoa esponja, assim como a Juju também é. Podes absorver tudo das pessoas e ficas com tudo em ti e tens que aprender a limpar isso e a estruturar e a expandir a tua consciência para não seres controlada por isso. Manda-me mensagem que eu posso te ajudar nisso. Perfeitamente. Percebo perfeitamente o que estás a dizer. Porque estão aqui duas pessoas assim. Se vocês vissem, ela está a rir. Agora estou a ler, não acredites em tudo o que pensas. Não conheço. Não acredites em tudo, também não conheço. Mas está ótimo, não acredites em tudo o que pensas, porque é o certo. Logo, se a tua programação é mentira, a maior parte. Boa noite, Andreia. Boa noite. Também sou Joana, aí a minha é Joana. Também é Joana. Outra Juju. Na núcleo é só Joana, as cruzes, credo. Vocês vão todas lá ter. Sim, senhor. Siga. Ou seja, pessoal, eu quero que vocês compreendam isto do meu fundo do meu coração. Eu, por durante anos, eu não sabia o que é que havia de fazer da minha vida. Eu mesmo a tirar coaches, professor de Reiki, professor de meditação, de respiração, tirar PNL, eu não sabia o que é que havia de fazer com isto tudo. E perdia-me. Até compreender que o simples e fácil é o que traz os resultados. É quando tu decides ser boa pessoa, quando tu decides realmente conhecer-te, começar a ter resultado, transformar-te noutra pessoa, isso é tudo o que tu precisas. Todo o conhecimento que tu agregaste, ele vai-se começar a organizar e tu vais começar a saber verdadeiramente aquilo que tu vieste a fazer. Mas para isso tens que dar um passo, que é o quê? Ir para dentro. Perceber que se eu não tiver uma disciplina, se eu não tiver práticas, se eu não tiver conhecimento, estudo, eu não consigo lá chegar. O que é que te adianta saber que o meu propósito é vender bolos? Mas tu nunca estudas como é que se faz bolos, tu não estudas o mercado de bolos, tu não sabes como é que é vender bolos na tua cidade, de que é que te adianta ter esse propósito? O propósito, e falo do fundo do coração, só aparece quando tu estás preparado para ele. Imagina este propósito que eu estou a ter agora a aparecer-me há 11 anos quando eu despertei, com 25 anos. Eu ia bloquear, eu não sei falar, eu gaguejo muitas vezes. Eu não sei o que é dizer, eu tenho medo do que é que as pessoas vão me dizer, eu não consigo lidar com a negação, eu não consigo lidar com pessoas que falam mal de mim. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou dar palestras? Como é que eu vou fazer lives? E consoante tu vais crescendo, isso vai ficando mais claro. Tu vais ganhando capacidade de lidar com as tuas frustrações, com os teus bloqueios e vais crescendo. Portanto, não desesperem. Eu acredito no fundo do meu coração. É possível vocês viver o vosso propósito. Só que primeiro vocês têm que pôr a vossa mente e o vosso coração em paz. Respondendo a quem eu sou, o que é que eu quero, qual é o plano. Aprender a estar no momento presente. Que é por isso que eu tenho as práticas no núcleo, diariamente. De meditação, de respiração, de alongamentos. Perguntas que vocês têm que fazer a vocês. Crenças, como é que nós retiramos essas crenças. Como é que eu começo a programar.
áudios diários específicos para aquilo, para vocês colocarem nos ouvidos e ouvirem. Isso tudo, todos os dias. É um trabalho em que eu pego na vossa mão e vamos. Em que vocês estão cara a cara comigo. E nós traçamos um plano. Não é brincadeira. E traz os resultados. Olha, a Andreia disse... também absorvo tudo e fico de rastos e não sei o que fazer. Manda mensagem e vamos tratar disso. Não é nada de especial. É simplesmente redirecionar e aprender a não ficar com as coisas. Ai, Miguel, mas eu tomo um banho e isso sai, eu ando na terra, sai. Sai, mas tu saberes como tirar isso vai alavancar a tua vida. Do que simplesmente estás agarrado a ferramentas, certo? É preciso aprofundar e perceber como é que funciona isto e isto. E colocar os dois a trabalhar. E este tem que ser o mestre. E este tem que ser o escravo. Se este é o mestre, está tudo fodido. A vossa vida não é o que vocês querem. É o que os vossos desejos querem. Porque a liberdade está em saber fazer aquilo que tem que ser feito e não fazer o que se quer. Fazer o que se quer são os escravos que fazem isso. Eu faço o que me apetece. Mas tu és alguma criança. Há que assumir a responsabilidade e tornar-te adulto. O que é preciso ser feito? Se eu quero ter segurança para a minha família, se eu quero ter prosperidade, se eu quero ser um bom marido, eu tenho que fazer para isso. Eu tenho que me tornar nessa pessoa. Isso dá trabalho. Isso dói. Estás maluco? Pois é. Eu sei fazer isso. Eu imagino uma rosa entre mim e a outra pessoa. Ótimo, Joana. Alguma questão, alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Tem algumas dúvidas? Quer Sim, fazer já são 10:15. Sim, porque senão isto eu começo... É que de manhã ainda está a começar o dia, posso estar mais pé. Aqui não convém muito, que eu fico aqui muito tempo a chatear-vos. Portanto, eu preciso de desenvolver 4 pilares para ter um propósito com sentido. Disciplina, práticas, conhecimento e reencarnação. Eu tenho que dominar estes 4 pilares. Eu tenho que compreender. Para quê? Para eu depois ir para as 3 questões da minha vida, que é quem eu sou, o que é que eu quero e qual é o plano. Quem eu sou, tenho que perceber o que é o ego, o que é uma programação. Eu tenho que perceber que eu sou um espírito. Isto tudo na prática, ok? Não é só teoria. A teoria é boa, mas sem prática não funciona. Depois, o que é que eu quero? Começar a tirar as crenças de capacidade, as crenças de identidade, as crenças de merecimento, começar a estruturar uma psique que seja fortalecedora para os teus valores e os teus princípios. Depois, o plano, estruturar, criar um plano, com disciplina, com checklists, um plano com um diário emocional, um plano com aquilo que tu precisas fazer, com aquilo que tu queres, saber fazer perguntas certas, começar a limpar as tuas crenças, para que tudo comece a encarrilar. É só isto. É isto que eu quero que vocês tirem desta live. É possível viver o meu propósito. E eu não acredito numa vida sem propósito. Pessoas que dizem que não têm um propósito, que é porque ainda não encontraram. Mas claro que não é para vocês colocar, o propósito é ganhar milhões, o meu propósito tem que me dar muito dinheiro. Nada disso. O propósito é aquilo que ressoa na tua alma. O teu propósito pode ser vender flores. O teu propósito pode ser simplesmente tomar conta de crianças. O teu propósito pode ser mãe. Tu sabes aí dentro o que é. Ok? Alguma dúvida, Ju? Alguma pergunta? Olha, tens aqui... A Joana, como aturar o meu namorado hiperativo e borderline? Pelos vistos, borderline é um transtorno de personalidade. Não tens que aturar. Tens que decidir. Se ficas com ele, peço imensa desculpa, fode-te e tens que lidar com isso. Tens que aprender a lidar com isso e o que é que vocês dois podem fazer. Não queres lidar com isso, não és má pessoa por não querer lidar com isso. E segues a tua vida. São escolhas. Agora, se estás com a pessoa, eu gosto, eu quero, eu acredito, tens que arranjar uma estratégia para que isso não influencie o vosso relacionamento, para que isso não deite abaixo o vosso relacionamento. Agora imagina, eu quero batatas, a Juju só quer arroz. Vamos andar nisto todo dia. Imagina assim, eu sou vegetariano, a Juju come carne e peixe e eu não posso com pessoas que comem carne e peixe. Como é que nós vamos viver os dois? Vai andar tudo à toa. Tem que haver cedência, tem que haver uma perspectiva do outro, tem que haver um respeito, tem que perceber para que lado é que nós estamos a caminhar, se nós queremos a mesma coisa. Eu acho que inicialmente tem que haver uma decisão.
Ou queres aturar, como tu dizes, ou não queres aturar. Primeiro tens que tomar essa decisão. E tens que depois tens de ter técnicas para lidar com isso. lidar com isso, exatamente. Porque quero que tu percebas que, independentemente da decisão que tu tomares, não te penses que és uma má pessoa, é uma escolha, é a tua vida. Não existe Tu é que tens que nada, escolher o que tu não queres. existe certo nem existe errado. Seja certo ou errado, tu vais assumir uma responsabilidade. É simples. Agora, nunca fiques com ninguém por pena. Que isso é a pior coisa que podes fazer a um ser humano. É ficar com ele pena. É como dizeres que ele não tem capacidade de ser feliz sozinho. Isso é a pior coisa que podes fazer a um ser humano. Ou tu estás na totalidade ou não estás. Ok? O que é que alguém pode dizer aí? O que é que consiste esse transtorno de personalidade? Não, Instabilidade que emocional? é que muda, tem picos. Pode mudar a personalidade, pode mudar... Por exemplo, imagina uma pessoa Então que... eu acho que tenho isso. Não tens. Imagina, tu podes ter uma juju e depois começares a entrar noutra personalidade e o teu corpo começa, por exemplo, a ter certos tipos de dores. Pode ser isso. Agora, não sei se é ao certo isso. Já não leio disso há muito tempo, já não estudo isso há muito tempo. Mas Eu é por aí. tenho super picos também. Mas sei que muitos desses picos lá está, não são meus. Sou eu que absorvo dos outros. Como a Suzy está a dizer, a pena é o pior dos sentimentos. Pena... Sim, mas a Joana está a dizer que não tenho pena dele, mas ele não tem responsabilidade. É medo do abandono. Vou-te responder. Ele tem medo do abandono. O relacionamento que eu estou com a Joana... Quando sente rejeição, atira-se para o chão a dizer que tem dores assim. Não. Vou-te dar um exemplo. Eu e a Joana estamos juntos. Se a Joana não quer o mesmo, eu não vou estar com a Joana. Se nós os dois não caminhamos para o mesmo sítio, vai haver uma separação. Porquê? Porque não tem lógica eu estar com uma pessoa que não tem as mesmas coisas que eu. Imagina, eu gosto de espiritualidade, de estudo, gosto de estar em silêncio, gosto de estar em casa. E a Joana gosta de ir para a noite, a Joana gosta de beber, gosta de fumar os seus, a Joana gosta de andar toda louca. Não vai funcionar. Louco. Porque é má pessoa? Não, porque somos vibrações diferentes. Sim, eu acho que tem a ver com as vibrações. E se eu estou com ela é porque alguma coisa em mim está a vibrar aquilo. Quer dizer que aquilo é um reflexo. Quer dizer que tu tens que mudar alguma coisa em ti para te permitires perceber o que é que essa relação é para ti. Isto trabalha-se. Ok, Suzy. Eu já tinha ouvido falar, mas não tinha noção que era a parte assim mais emocional, tipo desequilíbrio emocional, talvez, É pico. não é? É como se tivesse o TPM todos os dias, não é? Olha, Mas tem mais aqui uma forte, acentuado. Sophie. Sim. Se ele não tem responsabilidade, tu não tens culpa, não terás que ter responsabilidade por ele. Exatamente, porque eu acho que acabas por te dar pressão a ti própria e tu colocares numa posição... Não podes ter pena de ninguém e ninguém é coitadinho. Todas as pessoas têm 100% de responsabilidade sobre a sua vida. Ai, mas ele tem... É a responsabilidade dele. Imagina agora que a Joana começa a ficar maluca. Ai, a minha mulher já está comigo, eu tenho que lidar com ela até ao fim. Porquê? Tenho que honrar? Sofia? Não, acho que não. Sou eu, Juju. E aí, Sofia, é... Ai, és tu, Sofia. Não estava a ver a fotografia. Eu conheço Sofia, não com Y. Que baile. Vocês no Telegram é uma coisa, no WhatsApp é outra, aqui é outra. Nossa. Eu a falar como se não conhecesse a pessoa, pá. Tenho que pôr outro nome. Muito bem, Sofia. Ai, que susto. Só tu para nos fazer rir. Vem o Zezé também. Queres é festa? Ou seja, ninguém é responsável por ninguém. Se eu quero construir uma vida A, B, C, a Joana tem que estar disponível e clara que eu quero uma vida A, B, C, para ela perceber e escolher se ela quer uma vida A, B ou C. Não quero beijinho. Vocês compreendem? Vocês conseguem compreender isso? Porque se eu uso a minha doença para que ela não saia da minha vida... Ai, Joana, se tu acabares comigo, eu mato-me, eu suicido, eu não consigo viver sem ti. Não Isto é faz chantagem. sentido. É, não faz sentido. Foge dessas pessoas. Que essas pessoas não têm amor. Oi? Tá até com Anda, menino. anda, Quer meu muito Deus. menino. Pois, Meu está na hora Deus. dele ir passear. Tá. Na hora de fazer um grande xixi. Eu queria um vestido de casamento, mas ele uma bata branca. Joana, isso já é com vocês. Alguma pergunta? Alguém tem alguma questão? Senão, fechamos por aqui. E quem quiser entrar no núcleo, quem quiser realmente começar a transformar a vida, a viver com sentido, a perceber qual é o propósito,
a conseguir responder às questões: quem eu sou, o que é que eu quero, qual é o meu plano de vida. Eu estou aqui para vos ajudar. Mandem mensagem privada, está bem, pessoal? E juntem-se a nós porque vocês vão gostar. É um apoio 24 horas por dia. Porque, mais uma vez, eu não acredito em vender coisas e a pessoa ficar ali. Fazemos a sessão, fica aí. Isso não existe. É um acompanhamento. Ok? Mais alguma pergunta, Jojo? Não. Não? Então vamos ficar por aqui. Olha, Andrew, a coisa mais fofinha. Olha, a Suzy disse, obrigada, já mandei mensagem privada. Boa, Suzy, a sério, vais ver mesmo O André, mudança. o fofinho, tu não o vês nas lives lá da Núcleo como é que ele funciona? Ele destrói tudo, ele pega em chinelos, ele pega em tudo, só faz barulho. Não tens de se enganar por isto, esta carinha. Sofia, obrigada, Miguel e Joana, obrigada, Sofia. De nada, Sofia. Oh, quero fotografias. Fotografia. Também eu quero fotografias, Sofia. Não te esqueças. Ok? Joana, Porque isto toca a também mandar que isto faz mensagem parte das também. nossas mentorias e no núcleo quem vai começar a entrar. Vocês têm que mandar fotografias das coisas, todos os dias. Sandra, também vou fazer ficar as à tua coisas. espera. Porque senão levam nas orelhas. A Sandra já está, não? Não sei que Sandra. Não sei. Já notou, Sofia. Muito bem, Vou pessoal. ficar à espera da Sandra, da Joana e da Suzy. Aí a Joana vai ficar à espera, ok, pessoal? Mas agora a sério, de fundo do coração, se vocês verdadeiramente querem mudar e precisam de apoio para não se sentir abandonados e ter alguém a apanhar o vosso braço e todos os dias transformarmos a vida, o Núcleo faz isso. Ok, pessoal? Muito obrigado. Boa noite. Obrigada. a todos. Tchau, Venâncio. Tchau, boa noite e qualquer coisa mandem mensagem, está bem, pessoal? Olha, a Sandra disse ainda não estou, bem me parecia. E pronto, vocês lá têm lives. Por acaso hoje era o dia de live no Núcleo, mas eu decidi fazer aqui 22 e 22, pronto, para vocês verem que eu não estou a De mentir. nada, André. E eu queria fazer aqui a live simplesmente para ser diferente, para fazer à noite, está bem? Mas vocês têm lá lives completamente diferentes das daqui, ok? Não se enganem com o Zezé, que estão a dizer, Sim. olha para ele, olha. Isto, não se enganem com isto, que isto é horrível. Ele vai ter mais camisolinhas novas, não é, Zezé? Essa tem que ir para lavar. Não tem? Tem. Para a cara dele, é que é tão- Muito boa noite, pessoal, está bem? Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau. Beijinhos. Tchau, Tema. Diz tchau.